Será que o Lando Norris está sucumbindo à pressão da McLaren? Na verdade, isso não é uma dúvida, e sim um fato, e hoje vamos discutir juntinhos aqui. Além disso, temos que comentar outras coisas como o desempenho do Tsunoda, o desempenho da Ferrari e também da vitória de Robert Kubica em Le Mans, porque nós temos que falar dessa história aqui. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo daqueles em que eu respondo as perguntas e comentários que vocês mandaram na aba da comunidade sobre o GP do Canadá e dessa vez uma pequena exceção para as 24 horas de Le Mans. Cá estou eu aqui, então vamos juntos nesse vídeo falar das coisas que vocês estão pensando. E o primeiro comentário é sobre a batida do Lando. Isso se dá pela pressão que ele vem sofrendo? Essa tentativa falha de ultrapassagem pode ter sido resultado do estresse e da cobrança por desempenho? Sim, sim e sim. Na verdade, isso daqui é o diagnóstico da situação. A sensação que deu, pelo menos naquele momento, é que o Lando percebeu que naquela curva 1, não só a chance de título dele estava em jogo, como a chance de voltar a ser o primeiro piloto na hierarquia da McLaren também, e também a forma dele mostrar para o mundo e para ele mesmo que ele já tinha superado todos os fantasmas do passado. E não foi bem isso que aconteceu. A gente sabe muito bem como acabou. O Lando tinha um carro mais rápido naquele momento, ele ia ultrapassar o Piastri na próxima reta que aparecesse com o DRS aberto, ele estava muito próximo, tinha conseguido no hairpin, porém tomou o X, mas era uma questão de tempo até ele conseguir aquela posição no Piastri se tivesse um pouquinho mais de paciência. Faltavam apenas algumas voltas, porém eram suficientes para o Lando tentar mais algumas vezes ultrapassar o companheiro australiano. O problema é que faltou paciência e faltou, não vou dizer perícia na ultrapassagem, mas noção, porque ele poderia ter tentado um espaço por fora da curva, pelo menos da primeira, porém ele quis passar por dentro. E aí o Piastri, que em tese não fez nada, ele apenas reduziu o espaço e se manteve na dele, deixou o Lando dividir o espaço entre um carro, um pneu, uma asa, a grama e o muro. O resultado todo mundo já sabe, de acabar abandonando. E aí volta naquele erro clássico de piloto que está brigando pelo título e resolve ultrapassar o companheiro de equipe. Por vezes você quer ganhar apenas mais 2 pontinhos que ele e termina zerado. E quem ganhou nessa história foi o Piastri mesmo, que está mais tranquilo, não sentiu a pressão até o momento e abriu 12 pontos de vantagem para o próprio Lando Norris por causa dessa situação toda. O grande vencedor dessa corrida não foi o George Russell. Ele venceu, ok, beleza, pegou o primeiro troféu, mas o vencedor moral da corrida foi o Piastri. Porque ele viu o companheiro de equipe jogando todos os pontos que ele ia conquistar fora, enquanto ele abriu mais vantagem em relação ao líder do que o George Russell em relação a qualquer outro. Então, é algo que o Lando tem que trabalhar, porque ele já vinha melhorando na temporada, ele já vinha evoluindo, a gente já vinha notando alguns sinais de que o Lando está diferente, ele pode começar a voltar a ser o Lando que a gente imaginava que ele seria, mas dessa vez ele já está colocando as dúvidas de volta nele mesmo. Ele mesmo assumiu a culpa, mas não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode. Tem que ter mais paciência. Ele já tem experiência suficiente para isso. E apesar da pressão estar em cima dele, dele ter o carro melhor, e enfim, ele tem que trabalhar isso. E logo, para ontem. Por sinal, até o Rosberg disse que mandou uma mensagem pro Lando, querendo ser uma espécie de tutor ou orientador pro Lando nesse sentido, já que o Rosberg tem muita experiência de causa, desde a época da Mercedes, por exemplo. Valeria a pena. Agregaria bastante no mundo dele. Acho que seria uma boa. Agora, se ele vai responder, se ele vai querer, não sei. Mas não seria uma má ideia receber conselhos do Nico Rosberg. Olha o ponto em que a gente chegou. Se o Hamilton não tivesse atropelado a marmota por acidente, será que ele conseguiria disputar a posição pelo pódio? Para você que não ficou sabendo, infelizmente uma marmotinha se foi durante a corrida por acidente. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Mas não, o ritmo da Ferrari não era páreo ao ritmo da Mercedes, principalmente, não era páreo ao ritmo da McLaren. Não, a Ferrari ficou bem longe de brigar pelo pódio. Antes da batida, por exemplo, entre Norris e o muro, o Leclerc estava 17 segundos em relação a esses 5 primeiros. 5 primeiros? Isso, aos 5 primeiros. Então não dava. Eram duas Mercedes,
um Verstappen, duas McLaren, não dava. Não dava. A Ferrari não chegou nem perto no final da prova de tentar conseguir alguma coisa. Com o Leclerc, que não teve nenhuma avaria. Imagina com o carro do Hamilton, que infelizmente bateu numa marmotinha, coitado. Então, não. O desempenho da Ferrari foi aquele mesmo e é isso, tá? Quinto e sexto e tá ótimo. O Tsunoda demonstrando 2 vezes que consegue sair de último para lá, na 10ª posição. Ele só precisa se controlar nas qualificações. O ritmo do Tsunoda de corrida, pelo menos por enquanto, tem sido superior ao ritmo de classificação, isso é verdade. Mas como que ele vai conseguir equilibrar isso? Vai ser um trabalho mais complexo, porque como é que tu vai fazer um carro, como é esse carro da Red Bull, extremamente sensível e ao máximo do desempenho, se você não é o Verstappen numa classificação? Porque na quali você dá tudo de si por uma volta. Na corrida é um modo diferente. O Tsunoda tem, pouco a pouco, se acostumado melhor com o carro. Agora, pontuar regularmente não é tão fácil assim. É um destaque legal. A gente só não reparou no Tsunoda porque a corrida não favoreceu isso, mas é verdade. Não foi uma coisa que eu reparei, só reparei por causa desse comentário aqui agora. Fala do Kubica e Le Mans, chegou a hora da gente falar de Le Mans nesse canal de novo. Pra você que não sabe, Le Mans, as 24 horas de Le Mans, é a minha corrida favorita de junho. De todas. Senhores, é muito legal ver essa história do Robert Kubica, porque se a gente for relembrar tudo o que ele passou, é quase que uma história de filme. Ele chegou na Fórmula 1 substituindo o Villeneuve, se não me engano. E aí ele foi ficando, em 2008 ele disputou pelo título, a BMW não quis, resolveu priorizar em 2009, que também não deu certo. Depois ele foi para a Renault e ele tinha o talento suficiente para chamar a atenção da Ferrari e estava pronto para chegar na escuderia em 2012. Porém, infelizmente, ainda em 2011 ele teve um acidente quando disputava uma prova de rally e acabou ficando um tempo no hospital, teve algumas sequelas no seu braço e ele não pôde seguir a carreira da Fórmula 1 como ele queria. Só que ele conseguiu se recuperar e voltou em 2019 para pilotar pela Williams. Mas não era mais o mesmo Kubica, bem longe disso. Apesar de ele ter superado, por exemplo, o George Russell com a pior Williams de todos os tempos, com 1 pontinho a 0. A gente imaginava que o Robert Kubica ficaria na história da Fórmula 1 por ser campeão, porque ele tinha esse material para isso. Só que ele não, ele vai ficar na história do automobilismo por ter vencido as 24 horas de Le Mans. Com mais 2 pilotos, pela AF Corse, a Ferrari amarelinha das 24 horas de Le Mans. É muito comum. Depois eu explico essa história da Ferrari amarela. Então, ele saiu da possibilidade de ser campeão do mundo da Fórmula 1 para ser campeão das 24 horas de Le Mans. Então, vejamos a coincidência da coisa. Ele vence as 24 horas de Le Mans na semana de um GP do Canadá. O único lugar em que ele venceu na Fórmula 1 e que ele também teve um acidente fortíssimo em 2007. É uma história de resiliência incrível. Acho que merecedor. E se dizem que Le Mans escolhe seus vencedores, nesse final de semana o Robert Kubica principalmente foi o escolhido da vez. E foi muito legal. As 24 horas de Le Mans ficou um pouco abaixo em relação às últimas provas, mas foi uma ótima corrida. Corrida assim, boa. Foi pegada? Não. Mas 24 horas de Le Mans sempre entrega algo divertido. E é isso. 24 horas de Le Mans é um grande evento pra gente se divertir. Vai ter carro na pista? Vai, mas o importante é se divertir. E foi muito legal. E é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso tudo. Clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1 e quem sabe da Ferrari, da crise. Tchau, tchau.